Em Salmos capítulo 1, versículos do 1 ao 2, nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos amigos e irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, quero agradecer mais uma vez ao Senhor por mais uma oportunidade de trazer uma palavra para os nossos amigos e irmãos. E nesta palavra de hoje, falarmos sobre um texto muito conhecido, claro, pois diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Começamos por aqui. Para que alguém siga o conselho de um ímpio, por exemplo, esse ímpio deve ser, no mínimo, alguém de confiança desta pessoa. Para que eu, por exemplo, possa dar ouvidos a um conselho errado, no mínimo, o meu conselheiro é alguém da minha confiança, alguém a quem eu escolhi para ser, no mínimo, meu amigo. E assim continua o texto a dizer: nem se detém no caminho dos pecadores. Como, por exemplo, eu poderia me deter no caminho de pessoas erradas? No mínimo, essas pessoas teriam que ser conhecidas, teriam que ser pessoas próximas, teria que ser pessoas influentes, alguém ou alguns a quem eu mesmo poderia considerá-los amigos. E mais uma vez segue o texto: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como poderia eu me assentar no meio de pessoas que escarnecem, que falam mal de pessoas e etc., se no mínimo eu não tivesse nenhuma relação de proximidade com essas pessoas? É interessante esse texto e eu gostaria realmente de poder compartilhar isso com os irmãos a respeito das amizades que nós escolhemos para andar conosco, ou nós, no caso eu, andar com essas pessoas. No entanto, aqui, por exemplo, em Timóteo, capítulo 2, versículos do 2 ao 5, também nos diz algo interessante. Acompanhe comigo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. E aí vem a parte que me interessa: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Este foi o conselho que nós aqui podemos acompanhar nesta carta, nessa epístola, em 2 Timóteo, dando-nos a entender que essas pessoas que praticam tais coisas não podem ser nossos amigos. Não podem ser pessoas a quem nós creditamos confiança, amizade. Não são pessoas dignas da sua confiança, da sua amizade, da sua companhia. Essas pessoas são cruéis, essas pessoas são malignas, ainda que tenham boa aparência, como diz aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Fala-se de alguém que anda próximo dessas pessoas, de alguém que anda perto de pessoas que praticam coisas ilícitas,
que são caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, irreconciliáveis, sem afeto natural, sem piedade, devemos nos afastar dessas pessoas. Então a relação que nós encontramos com esse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 5, fala que o homem que é bem-aventurado, ele não anda com essas pessoas ímpias. Ele não se detém no caminho dessas pessoas, porque elas são cruéis, são malignas, elas não têm afeto natural, não têm temor a Deus, e nem se assenta na roda dessas pessoas, porque se sentando com essas pessoas nos tornamos iguais a elas, ou cúmplice delas, podendo até ser participantes no castigo que essas pessoas com certeza receberão. Saber quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Se essas pessoas estão colocando, por exemplo, você em um bom caminho ou em um mau caminho. Se essas pessoas estão te apresentando um fruto positivo ou negativo. Se essas pessoas estão te levando para cima ou se estão te empurrando para baixo. Tenha cuidado. Observe bem as pessoas com quem você anda. Não se importe com pessoas que não se importam com você. Se afaste dessas pessoas. Tenha cuidado, reflita bem e escolha bem quem são as pessoas com quem você deve se relacionar até o fim da sua vida. A paz do Senhor Jesus.